Então, dando continuidade aqui à nossa última aula, né, a gente falou sobre as propriedades, as 4 propriedades do som, não foi isso? Na nossa última aula. Hoje, com um pouquinho mais de apoio técnico, um pouco mais de equipamentos, a gente consegue fornecer uma qualidade maior para poder alavancar, né, esse estudo em cima de vocês. Então, dando continuidade aqui à nossa aula passada, hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares, né, os 3 pilares da música. Assim como o som, ele possui 4 propriedades, né, que a gente falou na última aula, na aula passada, a música, ela possui também 3 pilares básicos. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre esses pilares, né? Então nós temos aqui os 3 pilares básicos da música, dentre eles melodia, harmonia e ritmo, né? Pode passar aí, por favor. Pronto. Eu montei aqui um material bem raso mesmo, só para a gente, a maior parte das coisas eu vou estar explicando. Então tem um material aqui só de apoio para a gente conseguir ilustrar e com base também para me ajudar, né? Porque com base nisso eu vou relatando aqui para vocês o que eu quero transmitir, porque a gente precisa transmitir. Então, melodia. Então entende-se como melodia. São notas tocadas em sequência, uma após a outra. Tem como característica trazer o entendimento e interpretação da música. O que isso significa? A melodia, ela é composta por notas que, como está dizendo aqui, são tocadas uma após a outra. Então, isso configura uma melodia. Está destacando ali uma característica muito marcante, que a melodia, ela é como se fosse, como eu posso dizer assim, em muitos dos casos, a voz principal da música. Ou seja, o que seria tido em uma música, por exemplo, um pagodão que vocês gostam muito, um funk, qualquer coisa assim, seria nada mais, nada menos do que a voz do cantor. A melodia, ela seria a voz do cantor. Então, o cantor, ele não consegue reproduzir mais de uma nota por vez. Ou seja, ele só consegue reproduzir uma nota a cada vez. E aí a gente vai organizar essas notas com o tempo, né? Tem a questão harmônica também. Mas, no mais, a melodia, ela tem essa característica. A melodia consiste em ser notas que são tocadas uma após a outra. Em uma melodia, não é possível tocar mais de uma nota por vez. Vocês precisam, nós, né, músicos, o instrumento ou o músico em si, ele só vai conseguir reproduzir uma nota por vez. E isso é a composição do que é uma melodia. A melodia, vocês entenderam a definição? Harmonia. Harmonia são as notas tocadas em conjunto, de forma combinada, também chamadas de acordes. A gente, no decorrer do curso, principalmente no módulo 2 e no módulo 3, a gente vai falar um pouco sobre os acordes, tonalidades de acordes e dentre outras configurações e questões que a gente precisa saber sobre o que são acordes. Mas basicamente, gente, a grosso modo falando, nessa apresentação inicial, acordes são um conjunto de notas que harmonicamente elas acabam casando. E isso soa de forma melódica, isso soa de forma harmônica, né? Então, por isso que o nome é harmonia. Se a gente fosse explicar de uma forma lógica, como é que eu posso dizer? Você está fazendo um feijão. Vou exemplificar aqui no nosso dia a dia de forma mais palpável para que vocês consigam entender, né, nesse primeiro momento, nessa primeira instância. Você está fazendo um feijão. E nos elementos desse feijão, para quem gosta de muita carne como eu, você separa aí, né, as proteínas, são as carnes, você separa os vegetais, vai fazer aquele tempero, vai compor o tempero do feijão e, evidentemente, os grãos do feijão. Quando você termina de fazer o feijão, tem ali, evidentemente, a água naquele feijão, né? Essa água, quando ela cozinha junto com os outros ingredientes, ela vai se encher de nutrientes dos outros ingredientes e esse caldo ele vai encorpar, vai gerar um caldo ali, né? Vocês devem entender o que eu estou falando. Então, juntando todos esses ingredientes, o feijão cozido e tudo mais, esse caldo dessa água que antes estava rala,
ela vai encorpar, ou seja, é o fundo do feijão, é a base do feijão. A harmonia, ela poderia, nesse exemplo, ser comparada com a base da música, é o fundo da música, é a cama da música. Consegue perceber? Então, a harmonia seria isso. Então, perceba, a gente falou aqui sobre melodia. A melodia, nesse caso, em muitos cenários, como eu disse, ela é a voz principal, pois tende a ser, em muitas músicas, a voz do cantor. Então, ela seria, por exemplo, as proteínas, as proteínas, ou os grãos de feijão. É algo que vem por cima, é algo que aparece logo de primeira, é algo que você mira logo ali, você consegue perceber logo, é algo que se destaca. Melodia, né? Dando esse exemplo da comida que eu citei. E a harmonia seria o caldo desse feijão. É o teclado, é o violão, que fica de forma sutil, fazendo aqueles contrapontos, fazendo aqueles efeitos, fazendo aquela harmonia de fundo. Então, a harmonia seria nada mais, nada menos do que isso. É como se fosse uma base, uma cama, uma lona por detrás, que dá uma implementação, que dá vida. A melodia traz o que a música quer transmitir e a harmonia dá vida a tudo isso. E aí você forma um feijão bastante encorpado, você forma uma refeição bastante encorpada. Bom, ritmo é a pulsação que determina o andamento da música, a organização dos tempos comumente interpretados pelos instrumentos de percussão. O que isso significa? O kick do bumbo, o soar da caixa, os acentuamentos dos pratos, o som das congas, geralmente interpretado por instrumentos de percussão, forma aqui o ritmo. Ou seja, eu tenho as notas. Essas notas eu posso compor boa parte da melodia. As notas também vão compor a parte da harmonia. Só que eu preciso de algo para poder organizar tudo isso, para fazer com que toque de uma forma organizada, para não ficar uma grande bagunça nesse cenário musical. E aí nós temos o terceiro pilar da música, que é o ritmo. Então o ritmo ele vai trazer ali uma pulsação, ele vai trazer ali uma organização dos tempos e dessas outras duas propriedades. Ele vai organizar de forma que a gente consiga entender a música como ela é entendida, seja independente do gênero e seja independente da batida que esteja acontecendo ali. Então, por exemplo, se eu for fazer uma exemplificação aqui de um instrumento, poderia ser uma bateria. Uma bateria, ela tem a responsabilidade de trazer consigo o ritmo, que é a pulsação que vai determinar o andamento dessa música, né, a cadência dessa música, se ela é uma música mais rápida, se ela é uma música mais lenta. Ela vai organizar as notas de todos os outros instrumentos com base no ritmo. Sobre isso, que a gente falou aqui, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, pode passar, por favor. Embocadura, né? Um termo aí que, para o nosso caso, nós instrumentistas de sopro, principalmente dos metais, né? Lembrando que também nesse curso a gente vai falar também, no caso no módulo 2 não, mas no módulo 3. No módulo 3 a gente vai abordar sobre embocadura, né? No caso tratando das diferentes gamas de instrumentos, né? Que atualmente são possíveis, desde instrumentos metálicos a instrumentos de madeira. Em eventos passados, expliquei um pouco a vocês basicamente o que seria a diferença de instrumentos de madeira para instrumentos de metais, mas ainda assim, de forma gravada, a gente ainda vai fazer uma aula oficial só sobre isso, provavelmente lá para o terceiro módulo, como vocês sabem. Mas aqui pegando aqui, como eu disse no início, a grosso modo, de forma exemplar, a gente vai falar agora um pouco sobre embocadura. Bom, antes de passar para o próximo slide, eu vou falar um pouco aqui, só com essa palavra aqui mesmo, embocadura. Para muitas pessoas aqui, que já tocam, já acompanham na corporação, já ouviram muito falar dessa palavra, embocadura para lá, embocadura para cá, né? Vocês veem os maestros de vocês, eu também, né, falando sobre esse termo, embocadura para lá, embocadura para cá,
embocadura do trompete, embocadura do trombone, bombardino, tuba, e assim vai. Só que é interessante a gente parar para se perguntar o que essa palavra significa, de fato, e de onde ela vem. Qual a propriedade dessa palavra? O que ela quer dizer? Quando o maestro, seja outro maestro, ele fala sobre a embocadura, ele pede para vocês consertarem a embocadura, melhorarem a embocadura. De fato, ele está se referindo ao quê? O que exatamente seria embocadura? O que significa essa palavra embocadura? Então, embocadura, gente, vem da palavra embocar. Quando a gente fala em embocar, está mais associado ao instrumento, que é justamente você posicionar o instrumento no seu lábio, de modo preparatório para que você consiga executar as notas. Então, seja trombone, trompete, bombardino, tuba, trompa, seja o instrumento que for, saxofone, oboé, clarinete. Quando você desloca o instrumento, posiciona o instrumento nos lábios, de modo que você está pronto para tocar, você acabou de embocar o instrumento. Eu gosto muito de dar o exemplo, porque no dicionário está lá de forma um pouco mais confusa, digamos, porque essa definição é uma definição musical, do conceito de embocadura e embocar. Mas lá no dicionário está de forma um pouco mais confusa, por isso eu gosto de usar muito o exemplo de um copo, um pirulito. Ou seja, tem gente que gosta, tem gente que tem mania por ansiedade de colocar caneta na boca, né, para roer a caneta. Esse ato de você levar algo à boca de forma preparatória, porque você está prestes a fazer outra coisa. Então, esse ato de você levar algo à boca, de você carregar algo à boca, seja um instrumento, um copo, porque você vai beber, a caneta, porque quem tem mania de ansiedade, eu não recomendo, mas é um exemplo. Quem tem mania de ansiedade, você leva a caneta até o lábio, até a boca, fica roendo a caneta e tudo mais, aquela mania. Então, esse ato de embocar é um ato preparatório. Você embocou a caneta, porque você vai roer a caneta. Você embocou o copo, porque evidentemente, possivelmente, você vai beber alguma coisa. Seja um café, uma água, um suco, um refrigerante, uma bebida qualquer. Você embocou o copo, porque você vai beber alguma coisa. E com o instrumento não é diferente. Você embocou o trompete, porque você vai tocar o trompete. Você embocou o tuba, porque você vai tocar o tuba. Embocou o trombone, e assim vai. Eu poderia ficar aqui o tempo todo falando sobre os diversos instrumentos que você pode embocar para você tocar. Como eu disse, é um ato preparatório. Embocar é isso, embocadura vem de embocar. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, embocadura, ela é derivada de embocar, que quer dizer levar o instrumento de forma preparatória à boca. No entanto, essa seria uma definição fria, uma definição rasa também do que significa embocadura. Porque para nós, instrumentistas de sopro, embocadura também tem a ver com outros conceitos. Acaba ficando mais amplo a partir daqui. Pode passar o slide, por favor. A gente falou sobre embocadura, pode passar. Passa. Pode passar. Pronto. Então, a gente falou sobre o conceito de embocaduras, o que significa a terminologia. Só que para nós, instrumentistas de sopro, o conceito de embocadura, ele acaba ficando um pouco mais complexo. Porque ele vai desde o que significa o nome, que é o ato de levar algo à boca, de forma preparatória. Esse material eu vou disponibilizar em PDF para vocês, lá no grupo. Eu mando para vocês esse material em PDF. E ele também vai estar anexado na nossa plataforma que a gente utiliza, esse material de estudo para vocês. Talvez eu não poste tudo, porque para vocês não pegarem, né, evidentemente, as respostas e colarem a prova. Porque a ideia é que vocês não gravem as informações. A ideia é que vocês aprendam as informações. É diferente. Você gravar o que está aqui, você não vai aprender. Quando você for submetido a uma situação que você precisa daquele conhecimento, pode estar de uma forma diferente, pode se apresentar de uma forma diferente a dificuldade. Se você só gravou, você vai ter dúvidas. Mas eu vou postar esse material lá, para que vocês consigam ter acesso, dar uma estudada boa, e depois eu vou apagar, né, para vocês não pescarem, que a ideia é que vocês aprendam e não gravem. Então, vou postar esse material lá. Lembrando que não é nada profissional, é algo para a gente. Eu queria, na verdade, aproveitar as ferramentas e ilustrar para vocês, né, de forma visual, de maneira que a gente consiga destacar os pontos, que eu consiga apresentar para vocês, né, porque às vezes a gente não consegue explicar
tudo como a gente gostaria. Então é bom, interessante as imagens, esse conteúdo para que a gente consiga, para que vocês consigam captar o conhecimento de uma maneira mais fácil. Então, embocadura, além dos conceitos do que significa a terminologia, embocadura ela também é o conjunto de músculos que a gente utiliza para que a gente consiga tocar o instrumento, seja ele de metal ou seja ele de madeira, instrumentos de sopro em geral. Então, dentro da palavra embocadura, também existe esse conceito, também existe essa configuração desses outros elementos. E também tem também as posições necessárias. Nesse caso aqui, esse exemplo está mais para um trompete, mas comparado a outros vocais, o posicionamento mudaria pouca coisa. O que é mais interessante é que não mudaria o tamanho do vocal. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 imagens, né, com posicionamentos muito parecidos. Muda aqui os lábios das pessoas que estão exemplificando essas imagens, né? A gente sabe que cada lábio ele tem uma espessura diferente. Cada lábio, né, ele tem uma formação diferente, um desenho diferente, mas no mais acaba sendo lábio de qualquer forma. Então, aqui nessas 6 imagens, a gente tem ilustração de diferentes tipos de lábio. Então, como eu disse, além do conceito do que significa embocar, além do conceito do que significa embocadura, também tem esses outros elementos, né? A gente consegue ver uma imagem aqui do lado esquerdo, né, dessa ilustração, desse slide, que a gente tem aqui a formologia muscular, né? Nessa imagem aqui, só ressaltando a vocês que existe um erro nessa imagem, porque na nossa face chegam a ser aproximadamente 30 músculos, né? Então, ou pelo menos 30 conjuntos musculares. Então, nessa imagem aqui, eu peguei uma imagem qualquer, que ela possa ilustrar pelo menos os músculos básicos que a gente utiliza no momento que a gente está tocando o instrumento de sopro. Então, nessa imagem aqui só tem 18 formações de exemplos de músculos que a gente utiliza, mas nossa face, a face humana, ela pode ter até 30 músculos. Aqui só tem 18. Ela pode ter até 30 músculos ou 30 conjuntos de músculos. Então, nessa imagem, tem esse erro aí, essa ressalva para esse erro. Não é bem um erro, é uma carência, no caso é uma falta. Mas para ser mais objetivo, eu achei que já estava bom, porque é uma imagem que consegue ilustrar em uma visão, como se fosse uma visão de raio-x, né, com cores, como se a gente estivesse vendo por dentro da nossa pele. Então, a gente tem aqui os grupos musculares, eu vou citar alguns aqui. Esse músculo aqui que é o chamado músculo do riso, né? Cadê o nome dele? O músculo azul. Músculo 12, músculo risório. Né? É a terminologia científica, clínica, médica, já está na nomenclatura correta. Então, esse músculo azul, na tonalidade azul, do número 12, que fica aqui onde vocês chamam de covinha de bochecha. Né? Essas covinhas da bochecha, esse músculo azul 12 aqui, número 12, ele é um músculo risório. Eu não preciso explicar porque é um músculo risório, né? Então, ele já está aqui. Vocês podem imaginar que quando vocês fazem assim, quando vocês vão sorrir, é um músculo que puxa o que vocês chamam de covinha, né? Puxa, e com isso ele vai fazer com que você sorria, com que você dê risada e tudo mais. Então, esse músculo 12, para o nosso caso, esse músculo 12 azul, para o nosso caso, ele é muito importante porque ele monta essa estrutura. Ele consegue montar essa estrutura para que a gente consiga tocar o instrumento de sopro. A gente tem também outros músculos que são muito importantes, né? O próprio lábio, que está aí como 14, não é isso? Orbicular da boca, é isso mesmo, número 14, né? Que é um músculo que ele tem uma textura um pouco diferente, mas ainda é músculo. Nosso lábio, nossa boca ainda é músculo. Então ele tem só uma textura diferente, mas ele está ali, meio que rosa, né? Alguma coisa assim. Então, tem aí o músculo 14, que são os próprios lábios. Ele não está nem dividido aqui em lábio inferior e lábio superior. Ele está como um todo. Está ali a peça como um todo, o órgão como um todo. O músculo em si como um todo. Mas tem ali o 14, que são os lábios. Temos também um outro grupo de músculo. Tem ali o 17, que está cinza.
que é o depressor do lábio inferior. Temos ali, aquele número ali, acho que é o 15. Eu acho que é isso mesmo, 15. Bom, não dá para entender muito bem daqui, mas tem ali o 15, né, que ele está logo abaixo aqui do lábio. Ele está abaixo e está entre os músculos cinza, que é o 17. Ele está entre o 17 ali. Dá para vocês observarem que ele está um veio um pouco mais fechado em vermelho. Ali um veio um pouco mais fechado em vermelho. E a gente tem também um músculo que também é importante, outros dois conjuntos de músculo, na verdade mais três que eu gostaria de falar. Um deles é o número 7. Cadê? Ali é um 7, ele está em vermelho também, é um 7 ou 9. Bom, ele é um 7 ou 9, ele é uma ligação que ele vem, ele está logo acima do músculo azul, que é o 12, e ele vai até esse osso, que seria quase a bochecha. Né? Você vê que ele pega ali, da onde fica as covinhas que vocês chamam, né? E ele liga até aqui o crânio, né? Essa base do crânio, que é um pouco mais projetada para fora, que a gente chama de bochecha, né? E também tem ali alguns outros músculos. Tem ali o músculo nasal, deixa eu verificar aqui, que é o 10, depressor do septo nasal, isso mesmo, é o músculo 10, porque cada movimento que a gente faz com o nosso lábio é influenciado por conta de um músculo desse. Então, em aulas à frente, eu não vou exemplificar aqui exatamente a postura correta de embocadura. Nessa aula, a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas é interessante, antes da gente dar seguimento a essas aulas, que vocês consigam entender o conceito físico e prático da anatomia humana, que pesa em cima do que a gente faz já no dia a dia. Então, mais uma vez, para as pessoas que já tocavam, já nos acompanhavam antes aqui nas oficinas, nas nossas atividades, já tocavam trompete, tuba, trombone, bombardino, seja o que for, quando vocês se projetam para estar tocando o instrumento de vocês executam tudo isso aqui. Tudo isso aqui que a gente está vendo, vocês já executam. Só que vocês estão tendo acesso a essa informação agora. Então percebam que é interessante. Muitas vezes a gente faz as coisas no dia a dia, que já é rotineiro, só que não sabe a estrutura daquilo. A gente faz as coisas no dia a dia, mas não sabe qual é a estrutura daquilo. Então você dirige um carro, por exemplo, mas você sabe como um carro consegue transformar combustível líquido em força? Você consegue saber como o carro faz isso? Então, você usa uma caneta. Você consegue saber qual é o princípio físico que aquela caneta consegue transmitir a tinta para o papel daquela forma perfeitamente organizada? Você sabia que tem uma esfera micrométrica, não sei se essa palavra seria correta, mas uma esfera muito minúscula na ponta da caneta que gira enquanto você vai escrevendo, que essa esfera ela transfere a tinta. Então, a mecânica das coisas é algo muito interessante. E para a gente otimizar e fazer com maestria, precisamos saber desde a base de como funciona até o próprio ato de estar executando. Então é importante, a gente tem as coisas no dia a dia que a gente já faz, mas é importante entender a estrutura do que a gente está fazendo. Eu prometi a vocês que no final desse curso vocês iam sair daqui entendedores, não foi? Expert no assunto. Que vocês iam dominar o assunto. Então, a gente vai abordar uma série de coisas aqui que vai trazer essa riqueza de conhecimento para vocês. Então, aqui alguém tem uma dúvida sobre isso, sobre esses conceitos aqui de embocadura? Então, a gente falou sobre esse conceito aqui. Só antes de mudar a imagem, observem com um pouco mais de carinho agora, um pouco mais de atenção, essas imagens aqui das posturas das pessoas tocando. Aqui vocês estão vendo que é a borda de um bocal vazado, né? Cortou ali e fez uma solda, né? Uma ferramenta. Eu não vou lembrar o nome agora, me perdoe, mas tem um nome essa ferramenta, é uma simulação de bocal. Inclusive, dá para utilizar essa ferramenta como estudo, dá para utilizar esse instrumento como estudo, isso vende, dá para vocês comprarem e utilizarem como estudo isso. Então, tem essa ferramenta aqui que essas pessoas, nesse exemplo, estão utilizando, e percebam a estrutura do lábio, como fica de forma visível agora. Porque vocês já fazem isso, só que vocês não conseguem ver. Vocês já pegam o instrumento para tocar e o lábio de vocês fica assim. Só que a gente não consegue ver, né? Evidentemente, a gente não tem visão de raio-x para conseguir ver o que está acontecendo dentro dessa mecânica. Ou seja, entre o seu lábio e o bocal. Então, a gente não consegue ver.
Mas, nessas imagens aqui, o interessante que eu acho delas é que elas conseguem mostrar para vocês como o lábio de vocês se comporta dentro do local. E é interessante vocês saberem disso, porque lá na frente, em aulas na corporação, muita gente não entende quando eu falo para corrigir a embocadura. Às vezes o som está muito ruim porque você precisa corrigir a embocadura. Então percebam que normalmente, isso não é uma regra, tá? Porque vai de lábio para lábio. Mas normalmente, o lábio superior, percebam, ele acaba ficando maior dentro do círculo aqui do que o lábio inferior. Se vocês observarem, isso está aqui de forma muito clara, né? O lábio inferior, que é o lábio de baixo, ele está aparecendo menos nessa imagem, no círculo, do que o lábio superior. Então, isso aqui tem um fator físico. Tem um fator físico aqui. Na hora de vocês reproduzirem as notas, essa configuração é importante, mas ela não é uma regra, porque cada lábio, ele tem uma diferença do outro. Cada pessoa tem um conjunto de lábio diferente. O que você precisa fazer é conhecer a sua embocadura. É conhecer qual estrutura que você vai utilizar para você conseguir reproduzir as notas. Então, é uma estrutura, né, que não é uma regra, mas é algo que vocês conseguem utilizar para estar entendendo como funciona essa mecânica. Pode passar o slide. Bom, algo que pouco é falado, não criticando outros grupos nem outras corporações, mas é um fato, é algo que é dado pouca atenção. E isso tem consequências gravíssimas para o músico, isso tem consequências devastadoras gravíssimas. A curto prazo não. A curto prazo é um mal que a gente não percebe o que está acontecendo. Mas a longo prazo, um músico que fica 6 meses, 1 ano, 2 anos, com a postura incorreta, isso vai ter consequências gravíssimas. E em várias corporações que eu já presenciei, vários grupos que eu já presenciei, não se dá, muitas das vezes, a devida importância à postura, que é algo muito simples, e básico, mas que tem um peso enorme e tem uma diferença absurda. A postura para o instrumentista de sopro, na verdade, a postura para qualquer tipo de instrumentista, seja ele de percussão, seja de sopro, não importa, é extremamente importante. A postura, gente, é muito interessante a gente analisar também muito, é por isso que eu vou muito nessa questão da anatomia. Eu gosto muito de falar da base, trazer para vocês um entendimento da base. Então, por isso que eu trago essas imagens do corpo, essa questão. Tem outras imagens assim que são bem interessantes também, que vocês vão ver. Mas eu gosto muito de trazer com base na anatomia humana mesmo. Por quê, gente? Porque às vezes a gente ignora os limites do nosso próprio corpo. A gente tem a mania de pensar que a gente nunca vai envelhecer, que a gente nunca vai ter uma dor nas costas, que a gente nunca vai tomar um tropeção e arrancar o dedo do pé fora. Então, a gente tem mania de subestimar a própria natureza do nosso corpo, as próprias limitações físicas do nosso corpo. E quando a gente faz isso, nosso corpo responde. Ele responde de forma negativa. Ah, você fica escutando som alto, né? Vou te dar uma dor de cabeça e vou estourar seus tímpanos. Ah, você fica andando descalço, né? Pronto, uma hora você vai tomar um tropeção e vai arrancar o dedo do pé. Ou a unha. E isso dói pra caramba, né? Tem um monte de gente que já se contorcina, isso dói pra caramba, né? Ah, você fica trabalhando são consequências do dia a dia. Você trabalha com coisa pesada, trabalha em obra e você trabalha sem capacete. Infelizmente, a probabilidade de cair um bloco, um pedaço de tal, alguma coisa em você e acabar rompendo ali, que o livre, né? Acabar rompendo ali o seu crânio, te causando traumatismo, algo grave, é muito alto. Então, gente, a gente precisa entender também e respeitar as limitações físicas do nosso corpo. Vamos parar um pouco também com essa síndrome de se achar invencível, fisicamente invencível, porque nós não somos. Então é importante vocês respeitarem os limites físicos do corpo de vocês. E isso sobre postura, sobre limite físico, isso vai se estender também à questão da embocadura. Então o músico que ele muitas vezes também não pratica da maneira correta, ele não estuda da forma correta, aquele lábio talvez ressecado, aquele lábio sem preparo, aquele lábio sem músculos já
aquecido o suficiente para tocar, ele vai responder de forma negativa. Em algum momento vai sangrar, em algum momento você vai ter uma cãibra, você pode ter uma distensão, um derrame facial. Sim, você pode ter um derrame facial. Eu já falei isso outras vezes, simplesmente por você não estudar, por você não respeitar as limitações físicas do seu corpo. Então, eu gosto muito de trazer esses exemplos com base na anatomia humana mesmo, né? Eu gosto muito de trazer já da base para que a gente tenha uma compreensão da gravidade do que é não executar com essas práticas. Então, aqui a gente tem 3 imagens, né? A gente tem 3 imagens que está exemplificando a ergonomia da postura correta para que a gente consiga, com sucesso, com o máximo de sucesso possível, efetuar a nossa arte, efetuar nossas execuções musicais, sem que a gente se comprometa fisicamente. Então você vê que aqui tem um exemplo, né, de uma postura reta, onde, em comparação às pernas, né, ao quadríceps aqui, o nosso corpo, nosso tronco aqui, o abdômen, né, ele está em 60 graus comparado às nossas pernas, né? Ali já a curva ali da coxa, né, da cintura. E aí você nota que, nesses exemplos aqui, as pessoas estão sentadas de modo que, principalmente, a coluna ela fica o mais reta possível. Claro, né, que a coluna cervical ela tem ali aquela curvazinha, mas como a gente não vê isso, porque está dentro do corpo, evidentemente, a gente imagina que o tronco estando reto, a coluna ela vai estar mais ou menos nessa postura, que para esse caso é a melhor postura possível. Então, você não pode ignorar isso. Você não pode ignorar isso, porque já no próximo slide, e nessa imagem aqui do canto direito, a gente tem um exemplar muito interessante, que ele vem trazendo aqui a composição do diafragma. Então, acredito que vocês já devem ter ouvido falar, escutado falar sobre o diafragma. Esse músculo hiper importante que é responsável pela nossa respiração. E a gente vai falar sobre ele, logo a seguir. Passa essa imagem aí, só para eu ver, só para lembrar qual que vem a seguir, por favor. Pronto, volta. Pronto. Então, a gente vai concluir aqui e já falar sobre o diafragma. Então, observem, né, assim como a imagem do canto esquerdo, né, essa pessoa está sentada de forma mais reta possível. A coluna cervical tem a curva natural, tudo bem, mas a pessoa está sentada da maneira mais reta possível. E observem nesse perfil lateral aonde está o diafragma, aonde tem essa seta aqui, que tem aqui o nome, acho que é transpiração, né? Tem inspiração em cima, expiração em cima, inspiração, isso, inspiração. Então tem aqui inspiração. Observem essa seta aonde está o diafragma. Essa curva, como se fosse um semi-O, né? Uma meia-lua, meio que incompleta, seria o diafragma. Observem bem aonde está situado. Observem aqui aonde está. Eu quero que vocês observem bem aonde está projetado aqui o diafragma, aonde o diafragma está localizado. Essa curva aqui, ela é o diafragma. Pode passar a imagem. Então, a gente tem aqui, ó, sobre fluxo de ar e respiração. E aí a gente entra no tema da respiração com o diafragma. Ainda falando também sobre a anatomia humana. Muitas pessoas, quando elas querem entrar no mundo dos musicistas, instrumentistas de sopro, a primeira coisa que você, que ainda é leigo no assunto, que não conhece ainda, nunca soprou, é pensar, será que eu tenho fôlego para isso? Todos os alunos e pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, que me abordam na rua e que falam comigo, que eu tenho essa troca, que eu acabo conversando, todas as pessoas me questionam sobre essa mesma coisa. Todo mundo, no senso comum, acredita que tocar instrumento de sopro tem mais a ver com fôlego, mas isso está totalmente errado. Isso está totalmente incorreto. E é importante a gente analisar para que a gente quebre determinados tabus e informações incorretas, para tirar também esse medo popular que as pessoas têm do instrumento de sopro. Eu já ouvi diversas pessoas dizer que até gostam do instrumento, acham bonito o som e tudo mais, esse universo, mas as pessoas se privam de fazer isso porque elas acreditam que não vai ter fôlego suficiente,
para ter estrutura física para poder tocar instrumento de sopro. Mas tocar instrumento de sopro não tem absolutamente nada a ver com a sua respiração, com a potência da sua respiração. Se você respirar fraco, se você respirar forte. O instrumento de sopro não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele não é um fator capacitista ou incapacitista, que é voltado a quem respira fraco não pode tocar. Isso não existe. Isso não acontece. Na prática, fisicamente falando, isso é um mito. Isso não existe. E a gente vai falar sobre esse tema agora, com base no músculo diafragma. Então, muita gente pensa isso, gente. Muita gente pensa que instrumento de sopro é um grande vilão, é algo assim surreal. Meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo com aquele instrumento, eu nunca vou ter esse domínio, eu nunca vou ser essa pessoa, porque eu não tenho uma respiração potente assim. Muita gente pensa isso. Mas na verdade, gente, a respiração, ela tem muito mais a ver com o diafragma do que com o seu pulmão. A respiração, nossa respiração humana, ela tem muito mais a ver com o diafragma do que com o seu pulmão. Muita gente pensa que o pulmão sozinho, ele é responsável e culpado pela nossa respiração, mas ele não é. A função do pulmão não é essa, que seja, no caso, trazer o ar para dentro. Essa não é a função do pulmão. Existe um aliado muito importante, sem ele não vivemos, é um dos músculos mais importantes do corpo, que é o músculo do diafragma, responsável quase 100% pela nossa respiração. Então, o pulmão, ele vai ter outra função. Ele vai bombardear, usando esse termo, né, a grosso modo falando, ele vai bombardear, jogar, inserir, né, o oxigênio no nosso fluxo sanguíneo. É isso que o pulmão vai fazer, para que ocorra uma troca de gases, né? Aí a gente vai entrando na questão biológica, uma anatomia física um pouco mais profunda, mas por alto seria isso. Então o pulmão, ele tem a função de pegar o oxigênio que já está dentro dele e vai inserir esse oxigênio na nossa corrente sanguínea. E aí vai ocorrer a troca de gases. Nosso corpo vai fazer a troca de gases. Vai pegar o gás carbônico, né? O sangue vai passar pelo corpo, né? Vai pegar o gás carbônico que está dentro do sangue e deixar o oxigênio. E aí vai alimentar as células vão poder respirar, o corpo vai poder viver. E depois o corpo vai trazer esse oxigênio de volta para o pulmão, no sistema sanguíneo, né? Vai trazer de volta para o pulmão, e na hora que a gente botar o ar para fora, esse gás carbônico vai ser liberado. Então, a gente está falando aqui do ciclo pulmonar, né? A gente está falando aqui do ciclo de respiração. Vocês agora que estão assistindo aí ao vídeo, provavelmente, né, com certeza vai estar escutando o áudio de uma forma um pouco melhor. É que eu cometi um erro, né? Que eu acabei não programando ali a mesa para poder gravar com o áudio sendo que é captado pelo microfone. E aí ele acabou captando com o áudio externo. Mas a gente vai continuar dessa parte. De qualquer forma, não interferiu muito, né? Mas me desculpem aí a galera que está assistindo. Dá para escutar. Não ficou muito bom, mas dá para escutar. Então, vocês estão vendo aqui por essas imagens, quando o diafragma ele contrai, o ar entra no seu pulmão, e quando o diafragma ele relaxa, o ar sai do seu pulmão. Então, o diafragma ele está localizado bem aqui, como a gente pode ver nessa imagem à direita, ele está localizado logo abaixo do pulmão. Lembrando que tem um rabisco aqui que deve dar para vocês observarem, que é o coração. E aqui, aos lados, né, do coração, tem a questão dos pulmões, né? E tudo localizado dentro da caixa torácica, que é o que vocês chamam de costelas, que ficam aqui do lado, né? Mas um conjunto das costelas, de forma total, forma aí o que a gente denomina como caixa torácica. Então, quando o diafragma ele contrai, o ar entra no seu pulmão, e quando o diafragma ele relaxa, o ar sai do seu pulmão. Ou seja, a gente consegue exemplificar de maneira mais clara que o diafragma é o total responsável pela nossa respiração. O pulmão ele é um componente, um elemento, sim, que vai trabalhar ali, como eu disse anteriormente, nas questões das trocas gasosas, né? Porque o pulmão ele vai utilizar o veículo do nosso corpo, que é o sangue, para poder fazer a troca gasosa.
mas o pulmão só consegue fazer isso graças ao diafragma. Se não fosse o diafragma, o pulmão não ia conseguir fazer a troca gasosa com eficiência e nós, como seres humanos, não iríamos, pelo menos com esse sistema, né, conseguir existir, conseguir viver. Então, graças ao diafragma, que é um músculo muito importante, é que a gente consegue fazer essa troca gasosa e o pulmão ele consegue trabalhar corretamente graças ao músculo diafragma. Então, o diafragma ele é um músculo extremamente importante para a nossa sobrevivência e ele tem muito a ver com a nossa vida quanto instrumentista, quanto músico de sopro, né? E graças ao diafragma. Ou seja, o que as pessoas, como eu informei, como eu relatei, elas imaginam que tem a ver com a potência do ar que você inala ou que você sopra, seja como for. Na verdade, tudo depende do seu diafragma. E o diafragma, assim como outros músculos do corpo, ele tem a capacidade de poder ser preparado. Então, tudo é uma questão de estudo. Então, quando você nota um músico já profissional há anos, né, fazendo aquela atividade, né, com maestria, com perfeição, aquele músico ali, ele teve todo um preparo árduo até ele chegar nesse patamar, e o diafragma dele ele foi preparado. Então, eu gosto muito de utilizar o exemplo da academia. Então, normalmente você vai fazer academia, você entra na academia para malhar o bíceps, que é esse músculo aqui, né? Esse músculo aqui, o bíceps. Então, você entra na academia para malhar o bíceps. Vamos supor que você comece com 1,5 kg. Aí você pode até pensar assim, mas William, 1,5 kg é pouca coisa. Tudo bem. Mas aí, dentro desse exemplo, eu vou te colocar em outra situação. Todo mundo aqui aguenta carregar um balde de água, não aguenta? Todo mundo aqui aguenta carregar um balde de água. Você que é menorzinha, tenho certeza que você aguenta. Pode não ser com tanta força, mas eu sei que você aguenta carregar pelo menos um balde de água. Todo mundo aqui eu sei que consegue carregar um balde de água. A pergunta que eu faço a vocês é, durante quanto tempo? Então, a análise, ela é feita... Pode falar, William. 1h30. 1h30? Poxa, então você é um cara que já faz calistenia, então, né? Porque é muito difícil conseguir carregar um balde de água, ou de cimento, ou de areia, qualquer tipo de material pesado durante esse tempo todo. Umas meia hora no máximo. Eu me arrisco a dizer que talvez 30 minutos. Ou 30 minutos não, 15 minutos, 10 talvez. A metade. Porque é um exemplo prático, né? Porque assim, gente, uma coisa é você carregar o peso, deslocar até um outro lugar e depois arriar o peso, né? Relaxar o peso, e outra coisa é você ficar segurando com o peso suspenso. Realmente, se for assim, no caso, uns 5 minutos a 10. Então, pois é. Então, a análise que eu venho trazer aqui no exemplo da academia, que eu estou colocando vocês numa situação, é que 1,5 kg é pouquinha coisa. Agora, quantas horas você consegue ficar com 1,5 kg no braço se segurando? Então, essa é a analogia prática da situação de exemplo que eu estou colocando vocês. Então, você entra na academia, você vai ali, você pegou 1 quilo, 1,5 kg. Aí você vai pensar, poxa, isso aqui é mamão com açúcar para mim, como diz a expressão. Isso aqui é pouca coisa para mim. E aí você faz uma flexão, faz 2, 3. Quando você chegar na 10ª, aquele 1,5 kg que você estava subestimando vai parecer um saco de cimento de 60 quilos. Por quê? Porque o músculo ele vai começar é um processo que a gente fala de estresse. Você vai estressar aquele músculo, você vai tirar ele da zona de conforto, você vai incomodar aquele músculo de modo que ele ofereça contrações de resistência. E isso vai fazer com que, de forma natural, ele seja obrigado a evoluir. E aí tem uma série de nomenclaturas, tá? Tem uma série de terminologias nesse fenômeno, mas basicamente você vai, com esse estresse que você vai causar no músculo, obrigar ele a evoluir. E é por isso que o músculo cresce. Logo, 3 meses depois, você já vai deixar de pegar aquele 1 quilo que você inicialmente estava carregando. Então você aumenta para 2, talvez 3, dependendo da pessoa. E aí você vai passar por um novo processo de estresse daquele músculo, para aquele músculo estar evoluindo. Ou seja, o diafragma ele é um músculo, não é isso? A mesma coisa que se aplica ao bíceps, que eu dei um exemplo, que você malha na academia e tudo mais, ou quadríceps, seja como for,
a gente pode aplicar esse mesmo exemplo ao diafragma. Ele está dentro dessas mesmas características por natureza, de modo físico humano, que o músculo que eu dei como exemplo. O diafragma continua sendo um músculo. Então, ele pode ser treinado. Perceba como é interessante esse fato. Então, o diafragma ele pode ser treinado quanto um músculo que você vai na academia para uma questão tanto de saúde, né, ou, em muitos casos, quanto de estética. Né? Então, você vai malhar ali o quadríceps, o glúteo, o abdômen, você vai malhar ali o bíceps, o tríceps, que fica aqui um pouco atrás. Então, você vai malhar uma série de grupos de músculos da mesma forma que você consegue fazer com o diafragma, que é o músculo que ele é essencial para que você consiga executar suas performances como instrumentista. Então, o músculo ele pode ser treinado. Então, é um processo que você vai passar, naturalmente, assim como na academia, é um processo que você vai passar. Então, aquele músico que já toca ali há um tempo, que está ali executando com perfeição aquilo, ele passou por um processo muito árduo e que tem uma denotação, uma carreira com um certo sofrimento até que ele chegue naquele patamar. Assim como diversas outras coisas na vida. É um processo preparatório. Então, você não vai nascer sabendo, você não vai nascer pronto, você não vai nascer preparado, você vai adaptar-se a uma situação de êxito que você queira alcançar. Da mesma forma para nós instrumentistas de sopro. Então, é por isso, mais uma vez falando sobre a postura, mais uma vez falando sobre embocadura, os conceitos que a gente viu aqui, é por isso que você precisa executar os estudos de maneira correta e contínua, porque são essas coisas que vão treinar o seu corpo. E depois desse material, eu tenho certeza que todos vocês aqui vão passar a perceber que o ato de tocar um instrumento, ele é muito mais físico, de modo muscular, de modo de anatomia, do que tem a ver com o ar em si. Como eu disse no começo, não tem nada a ver. Tem mais a ver com a questão física do ar e o modo que você vai treinar para se capacitar a fazer isso. Então, o diafragma é esse músculo responsável por isso. Eu preparei um modelo de experiência para que a gente consiga exemplificar, né, como é que o diafragma faz isso, porque vocês e quem está assistindo, olhando assim essas imagens, talvez não consiga entender como é que simplesmente o diafragma ele vai para baixo, né, se contraindo, e o pulmão enche de ar. É um pouco confuso de explicar dessa forma. E como é que o diafragma ele relaxa, ele acaba indo para cima e o pulmão ele acaba esvaziando, né, o ar. Então, eu fiz um exemplo aqui que você encontra na internet, em qualquer lugar. Claro, eu projetei de forma simples e prática, só para exemplificar, tanto que não tem nem os elementos totais, mas é só para a gente entender e deixar registrado como, mais ou menos, visivelmente falando, esse movimento de respiração humana funciona e o efeito que o diafragma tem real na nossa caixa torácica, no nosso abdômen, sobre o nosso pulmão. Então, vou pegar aqui na mão do meu assistente muito ruim. Obrigado, mano. Vou pegar aqui na mão do meu assistente aqui e a gente vai exemplificar. Venha, volte. Eu vou precisar de você ainda. Veja se está aqui no enquadramento da câmera. Veja aí. Lá de cá. Tá no enquadramento de forma boa que eu posso... Pronto. Eu vou pedir para você segurar o microfone aqui, por favor. Pronto. Então, vamos imaginar da seguinte forma. Vou pedir para todos vocês prestarem atenção aí. Vamos imaginar da seguinte forma. Segura direito esse negócio. Então, vamos imaginar da seguinte forma. Vamos imaginar que essa garrafa é o nosso tronco e nossa caixa torácica. Ou seja, aquela estrutura ali que vocês estão vendo aqui atrás de mim, que tem as costelas. Então, essa garrafa aqui, ela seria a nossa caixa torácica, né? Nossas costelas e toda a estrutura do nosso corpo, o tronco, né? E vamos imaginar que essa bexiga vermelha que está dentro dessa garrafa, ela é o nosso pulmão, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Só que aqui é alguém que tem um pulmão só. No caso, aqui a pessoa tem um pulmão só. Mas vamos imaginar que essa bexiga vermelha, ela é o nosso pulmão. E vamos imaginar que essa bexiga aqui cortada, azul, no fundo aqui da garrafa cortada, ela é o diafragma. Observem exatamente o que vai acontecer quando eu puxar essa bexiga azul para baixo, o que vai acontecer com o que seria o nosso pulmão. Observem. Então, eu vou puxar aqui para baixo.
Observem que se movimentou aqui de modo que o pulmão encheu de ar. Quando eu empurrar, ou melhor, quando eu soltar o diafragma que está em azul para cima, ele esvazia o ar. Então, forma esse movimento. Eu puxo, contraio o diafragma, enche o pulmão. Relaxo o diafragma, esvazia o pulmão. Contrai o diafragma, enche o pulmão, esvazia relaxa o diafragma, o pulmão, ele esvazia, ele manda o ar para fora. Então, esse movimento de contração, que é exatamente o que eu estou fazendo agora, que me possibilita respirar, e todos vocês, é o que o diafragma faz. Muito obrigado, Juan. É o que o diafragma faz. Então, você consegue perceber que o diafragma, ele é extremamente importante. E que mecanicamente falando, e fisicamente, anatomicamente falando, ele é mais responsável, como é que eu posso dizer assim, pela força da nossa respiração do que pelo pulmão. O pulmão não é responsável pela força, pela potência que tem a sua respiração. É o diafragma. Então, já expliquei aqui qual é a função do pulmão e qual o papel fundamental que o diafragma tem no nosso corpo. E já informei a vocês que o diafragma, como é um músculo, ele pode ser treinado. Ou seja, se ele pode ser treinado, quem não sabe soprar ainda, pode aprender. E pode conseguir alcançar o êxito. Todo mundo conseguiu entender aqui? Pronto. Então, eu vou finalizar essa segunda parte da primeira aula, certo? E eu espero que todo mundo tenha conseguido compreender o conteúdo e ter um pouco mais de atenção anterior a essas imagens por conta da questão do áudio que eu havia sinalizado.